Olá, amigos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Nesse mês de maio, nós estamos fazendo alguns estudos bíblicos sobre a família. E eu convido você a abrir a pegar sua Bíblia, meditarmos junto aqui na palavra de Deus para falarmos sobre esse tema. E hoje a gente vai estar falando aqui a respeito do casamento. Hebreus 13:5 diz... 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse texto ele começa falando sobre que é algo digno de honra o matrimônio. Está falando do casamento, que é algo que deve ser honrado, que deve ser reconhecido, que foi instituído por Deus, né, criado por Deus, para ser uma grande bênção. Então ele deve ser considerado digno de honra nessa cultura que a gente vive, onde se fala tão mal do casamento, onde é tão desvalorizado, e a gente vê tantas músicas, tantas piadas indo contra o casamento, contra o matrimônio. A gente precisa relembrar esse texto bíblico que diz que aqui deve ser digno de honra entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E aqui faz uma advertência também sobre as máculas, o adultério, né, no caso, né, que é o leito sem mácula. Aqui fala assim, deve ser considerado digno de honra. O leito sem mácula também, que o leito sem mácula seria o leito sem mancha, né, sem pecado, sem iniquidade, e tem muito a ver com o adultério. Porque logo a seguir ele diz, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, deve ser considerado digno de honra o casamento e o leito, a cama, o leito sem mácula, sem mancha, sem traição, sem adultério, sem impureza, porque Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. E nós temos visto que esse é um grande desafio para as famílias, né? Dos casais se manterem unidos, respeitarem uns aos outros, serem leais, serem fiéis. Temos visto que há um grande número de adultérios, de traições, e isso tem destruído muitas famílias. São muitos os casos que temos visto de adultério, por isso muitas famílias serem destruídas. Então é bom a gente lembrar esse texto, e aqui diz que Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Deus é o juiz, Deus vê todas as coisas. Então, pensando nesse ponto, né, que deve ser considerado digno de honra o matrimônio e o leito sem mácula, nós pensando como é que devemos tratar, por exemplo, para que as nossas casas, né, cumpra esses versículos aqui, para que não haja traição, adultério no meio do povo de Deus, né? E aí a gente vê alguns textos bíblicos, primeiro que deixa bem claro que Deus vai julgar os impuros, os adúlteros. 1 Coríntios 6:9, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Diz o seguinte, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui deixa bem claro que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O adultério é algo condenado pela palavra de Deus. Deus não fez o casamento para ter essas manchas, essas marcas. Isso é uma prova bem forte da nossa pecaminosidade. E deixa bem claro que Deus odeia isso e que Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. E deixa bem claro também que aquele que não se arrepender de seus pecados, aqueles que viverem nessa prática abominável, sofrerão o juízo de Deus e não herdarão o reino de Deus, não entrarão no reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, também, no versículo 8, a Bíblia deixa isso bem claro, que diz o seguinte, mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente, de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a Bíblia deixa bem claro que os adúlteros serão lançados no lago de fogo e enxofre.
É claro que uma pessoa que caiu nesse pecado pode ser perdoado. E Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia fala que Davi, ele cometeu adultério, ele cobiçou a mulher do próximo, ele a possuiu, ele mandou matar o marido, ele depois tomou essa mulher, né, Batseba, tudo isso está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. E ele fez tudo isso, mas depois a Bíblia deixa bem claro também que ele se arrepende dos seus pecados, ele clama a misericórdia de Deus e Deus o perdoa. Deus perdoou Davi, Deus salvou Davi, ele foi um adúltero, né? Ele traiu, ele matou e ele cometeu todos esses pecados, mas ele se arrependeu, se humilhou, chorou e pediu perdão. Mas pensando nas famílias, uma coisa importante é que isso não, que a gente deve se esforçar e deve lutar, né, para que não haja esse tipo de coisa, né, porque isso destrói famílias, tanto de quem pratica quanto de outras, né, outras pessoas envolvidas. Isso sempre traz consequências muito ruins, muito graves. E o texto bíblico lá onde o próprio Senhor Jesus fala sobre isso, ele dá várias instruções para que o povo de Deus não caia nesse pecado. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, Jesus diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Então ele fala o mandamento que foi ensinado aos antigos, que não deveria adulterar, não adulterarás. Só que Jesus vai mais fundo, né, e explica o que Deus queria quando ele disse não adulterarás. Ele disse: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus aqui está explicando como deveria ser guardado o mandamento. Se aquelas pessoas daquela época entendiam que o adultério só era praticado quando uma pessoa tomasse literalmente a outra, Jesus estava demonstrando que o adultério começava no coração. Por isso que ele disse que se uma pessoa, e aí a gente pode aplicar tanto ao homem quanto à mulher, né? Se qualquer que olhar para uma mulher, ou pensando na mulher, qualquer que olhar para um homem com intenção impura no coração, já adulterou com essa pessoa, com ela. Então a grande questão tem a ver com o coração, e o pecado deve ser combatido lá no coração, no íntimo, nos pensamentos. E aí Jesus, ele diz mais: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele mostra que é no coração que o pecado deve ser combatido, lutado, que deve haver essa luta. E aí ele chega e fala assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, então deveria ser arrancado. O fazer tropeçar tem a ver com o adultério que ele está falando aqui. Se você está olhando para uma pessoa com intenção impura no coração, se o teu olho direito está te fazendo pecar, isso é um grave pecado. Jesus fala: arranca-o e lança-o de ti. E essas palavras não podem ser tomadas no literal, porque uma pessoa pode arrancar o olho direito e fazer com o olho esquerdo a mesma coisa. Mas então o que Jesus queria dizer quando ele fala para arrancar o olho direito e lança-o de ti, né? Ele está falando para tirar de um grande esforço que nós devemos fazer para nós não pecarmos contra Deus. E no caso aqui era arrancar o olho, tirar as vistas daquilo que nós estamos vendo, né? Mudar o foco, evitar olhar, tirar o olho, né? Por exemplo, a gente tem visto uma época em que as mídias sociais têm sido muito usadas por muitas pessoas, né? Está muito popular, todo mundo tem um celular, está usando internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, tantas coisas desse tipo, e a gente tem visto que essas coisas, por um lado, é bom, mas também, por um outro lado, é ruim, porque por meio dessas coisas, muitas imoralidades têm sido distribuídas e têm chegado de fácil acesso para as pessoas. Vídeos imorais, vídeos ensinando moralidades, né? Pecados terríveis. Então, uma aplicação desse ensinamento de Jesus de tirar o olho dali seria rejeitar essas coisas, de não estar assistindo essas coisas. Se você faz parte de algum grupo que fica mandando esse tipo de coisa, saia desses grupos.
Melhor você, é o que Jesus continua dizendo aqui, pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, se o pecado tem a consequência tão grave que é o inferno, a condenação final, o lago de fogo e enxofre, então nós deveríamos fazer todo o esforço para não estar pecando. E a questão do adultério é algo terrível. Deus odeia esse tipo de coisa e deixa bem claro que Ele vai julgar. Ainda que seja feito escondido, ainda que seja feito e ninguém saiba, que foi, sabe, Deus viu, Deus vê todas as coisas e Ele é o juiz. E por isso Ele está dizendo, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Se o teu olho, um membro nobre, né, se faz pecar, arranca. Não vamos arrancar o olho literalmente, mas a gente está fazendo, Jesus está falando de algo assim que deveria até causar até dor em nós, mas que deveria fazer com que a gente se esforçasse, né, para não pecar. Então deve haver um grande esforço da nossa parte para evitar certas coisas. Redes sociais, por exemplo, que está te ensinando a fazer tanta coisa, corta, né? Jesus continua dizendo o seguinte, e se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A comparação é a mesma, né? Se a mão direita, um membro tão nobre do nosso corpo, se ela está nos fazendo pecar, e o contexto, de novo, é a questão do adultério, né? A pessoa usa as mãos, né, para se aproximar de uma pessoa, para tocar na pessoa. Então, se isso está me fazendo pecar, ou se isso está te fazendo pecar, isso deveria ser cortado. Cortar um membro não causa muita dor, literalmente falando, né? Mas Jesus não está falando literalmente de cortar uma mão, um pé, mas está falando de algo que nós estamos fazendo que a gente deveria parar de fazer e fazer todo o esforço que fosse necessário para que a gente não cometesse esse pecado, porque se a consequência de uma vida pecaminosa dessa é um inferno, então o crente, a pessoa que entendeu isso, deveria fazer todo o esforço que puder para não viver no pecado. Mas Mateus capítulo 18, Jesus também fala do pé, né? Se o teu pé te faz tropeçar, corta o pé, que é melhor ficar aleijado de um pé do que ir com os dois pés para o inferno. A ideia é a mesma. Há muitos lugares que você vai que contribui para você adulterar, para você participar de imoralidades, de coisas que desagradam a Deus. Então você deveria também cortar, ou seja, você deveria evitar esses tipos de lugares. Adultério é coisa séria. Destrói famílias, destrói vidas, e a consequência, a Bíblia deixa bem claro, que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, pensando nas nossas famílias, nós deveríamos fazer de tudo, com todos os esforços, para nós não cairmos nesse pecado. Se porventura alguém já caiu, há perdão. Deus perdoa, Deus é um Deus de misericórdia. Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor, o Senhor Deus o perdoa. Deus perdoou Davi, Deus perdoou todos aqueles que se arrependem, né, verdadeiramente, Deus perdoa. Então, há esperança para quem cometeu o pecado, porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas aí você pode pensar o seguinte, mas olha, nem sou casado, como é que vou fazer isso, né? Mas pensa o seguinte, que esse mandamento, ele envolve... um dia você pode casar também, né? E outra coisa é que uma pessoa solteira também pode adulterar com alguém que é casado, né? Ter casos com pessoas que são comprometidas, também é adultério. E mesmo também, nós estamos lidando com muitas pessoas na nossa vida, né? Então saber desse assunto é importante até para a gente poder instruir outras pessoas e ajudar outras famílias, outras pessoas para que não caiam nesse erro, nesse pecado. A Bíblia fala que deve ser honrado, né, e deve ser considerado de honra, né, o matrimônio e o leito sem mácula. Então, pensando nas nossas vidas, na nossa família, uma coisa que deve ser valorizada é a vida do casal, né, a vida de família, né, marido, esposa, marido, e pedir a graça de Deus para que essas
manchas, né, essas coisas não aconteçam, esses pecados não aconteçam. Deus é um Deus de misericórdia. Certamente Ele vai ajudar todo aquele que nele crê, né? Então, peça a ajuda de Deus, busque a Ele para que você seja fiel a Deus, para que você seja fiel ao seu marido, à sua esposa, né? Deus quer ver isso, isso agrada o Senhor, né? Que Deus abençoe a sua vida e que você fique na paz do Senhor Jesus.